Olá, crianças! Sou a Pró Vanessa e hoje vamos aprender sobre um profeta de Deus que chamou a atenção de um rei. Essa não era uma missão fácil, mas Natan era um profeta de Deus e os profetas sempre falam aquilo que Deus mandava falar. O profeta Natan teve um papel importante no reinado de Davi. Natan, como profeta, entregava sempre os recados de Deus para o rei Davi. Antes de conhecer a história de Natan, que se encontra na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 12 e versículos de 1 a 15, vamos orar, pedindo direção a Deus para esse momento. Feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos orienta a fazer a Tua vontade, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira vez que a Bíblia cita o nome de Natan foi quando o rei Davi resolveu construir o templo. Deus mandou o profeta Natan avisar o rei que ele não construiria o templo, mas que seria um filho seu que construiria, Salomão. Será que o rei Davi ficou triste? Não, Davi agradeceu a Deus em oração porque seu filho poderia construir esse templo. A segunda vez que Deus enviou o profeta Natan para conversar com o rei foi para repreender Davi por um erro. Natan contou uma história do homem rico e do homem pobre. Ele disse para o rei: havia 2 homens na cidade, um rico e um pobre. O homem rico tinha ovelhas e um rebanho bem grande de bois. O homem pobre não tinha quase nada. Ele só possuía uma ovelhinha que havia comprado para criar e cuidava muito bem dela. A ovelhinha cresceu dentro da casa do homem pobre, bem pertinho dos filhos dele. Ela era tão querida do homem pobre que comia no mesmo prato, igual as pessoas da casa. Um belo dia, chegou um visitante na casa do homem rico. O visitante tinha vindo de longe para visitar aquele homem. O rico não quis matar uma das suas ovelhas e decidiu pegar a única ovelhinha que aquele homem pobre possuía e fez um almoço para seu visitante, usando a ovelha do homem pobre. Quando o profeta terminou de contar a história, Davi ficou com muita raiva e disse: o homem que fez isso deve morrer. E também deve pagar caro pela ovelha que tirou do homem pobre. O profeta disse: Davi, você é esse homem. Então, Davi entendeu a mensagem e se lembrou do que havia feito. Ele viu uma mulher do terraço de seu palácio e gostou dela. Mesmo sabendo que ela era casada, mandou buscá-la para ser sua esposa. Depois mandou o marido dela, que era soldado, para estar à frente da batalha para morrer. Naquele momento, o coração do rei Davi se entristeceu tanto. Davi se arrependeu e pediu perdão a Deus. Depois disso, escreveu o Salmo 51. Vamos ler o versículo 7 no... Vamos decorar! Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O profeta Natan, com a história que contou, fez o rei Davi entender a palavra de Deus. Natan foi um profeta fiel a Deus e sempre falou a palavra que Deus ordenava. E você? Você também fala de Deus para as pessoas? E conta as histórias da Bíblia, que sabe, para seus irmãos ou amigos?
ensina para outras pessoas aquilo que aprende sobre Deus? Vamos seguir o exemplo do profeta Natã. Vamos obedecer e servir a Deus de coração. Vamos ensinar as pessoas a fazer o que é certo e o que a Bíblia nos ensina. Agora, vamos ouvir um louvor bem lindo. Vem comigo! Jesus. Que possamos crescer na palavra do Senhor e nos tornar servos obedientes e fiéis, que leva a palavra de Deus para todas as pessoas. Tchau, crianças! Nos encontraremos numa próxima lição.